Bom dia, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal na nossa disciplina Crimes em Espécie 2. Na aula passada, nós começamos a estudar os crimes contra a saúde pública, né? Vimos o crime de epidemia, vimos também o crime de violação, né, de medida sanitária, descumprimento de medida sanitária preventiva. Neste caso, hoje, nós daremos continuidade a um terceiro crime contra a saúde pública, que, inclusive, eu deixei já no material de vocês, em PDF, que é o crime de omissão de notificação. O crime de omissão de notificação de doença. Previsão legal, artigo 269 do Código Penal, que diz que deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, detenção de 6 meses a 2 anos, crime também de menor potencial ofensivo. Aqui é interessante o seguinte, o tipo penal, né, nós já vemos o quê? Que é um crime próprio. Por quê? Porque traz somente a figura do médico. Temos previsões legais e também administrativas no sentido de responsabilização de outros agentes que não só o médico no tocante à notificação compulsória de determinadas doenças, mas o Código Penal escolheu punir tão somente o médico no artigo 269. Bem jurídico tutelado é a saúde pública. E quais são os sujeitos do crime, professor? Sujeito ativo pode ser o médico, né? Somente pode ser o médico por conta de quê? Como nós falamos, crime próprio. O enfermeiro não pode cometer, dentista não pode cometer, técnico de enfermagem também não pode cometer, enfim, nenhum outro profissional da saúde poderá cometer esse delito. Eles serão responsabilizados tão somente na seara administrativa, certo? Eles serão responsabilizados na seara administrativa por não notificar doenças que são obrigatórias. Estamos diante, né, de uma norma penal em branco, haja vista que nós precisamos de um complemento, ou seja, quais são as doenças de notificação compulsória? O Código Penal não nos traz, o Código Penal não nos diz. Então, nós temos que nos valer de complementos, que pode ser uma lei, pode ser portarias, podem ser decretos, enfim, a forma normativa é livre, tá? A forma normativa é livre. Professor, dá um exemplo de algumas doenças que são de notificação compulsória. Nós temos algumas, como por exemplo, a cólera, febre amarela, difteria, notificação compulsória, e o mais recente, a mais recente alteração, a Covid-19, né? A Covid-19, já que era um vírus inexistente, um vírus desconhecido, não estava constando no rol. Então, se um médico não comunicasse compulsoriamente, não notificasse as autoridades sobre a ocorrência de um caso de Covid, ele não seria responsabilizado. Por quê? Porque não tinha previsão da sua obrigatoriedade. A Lei 6.259, ela regulamenta a notificação compulsória de doenças. Olha só o artigo 7º dela. São de notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos ou confirmados. Inciso 1. De doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. De doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da Saúde para cada unidade da federação a ser utilizada periodicamente. Só que, onde é que eu encontro esta relação, pessoal? Portaria de consolidação número 4. Confesso que eu tive uma grande dificuldade de encontrar este rol de doenças. Porque, pessoal, pensa numa legislação, numas normas que eu posso dizer eram até muito bagunçadas, essas normas do Ministério da Saúde. Tanto que eram tão esparsas, tão assim, que teve que sair, consolidar, fizeram o quê? Uma consolidação de várias portarias existentes e criaram
uma portaria de consolidação, algumas portarias de consolidação. A número 4 é exatamente a que traz o rol de doenças, né? O rol de doenças previsto nesse inciso 2. No tocante à Covid-19, foi editada uma portaria 356 em 2020, né, que incluiu a Covid-19 como doença de notificação compulsória em um artigo 8º-A e parágrafos. Lembrando que nesta portaria 356/2020 tratava sobre Covid, mas não trazia a obrigatoriedade da notificação. Ela foi incluída por meio da portaria 1792 de 2020, que aí foi incluído o artigo 8º-A e parágrafos na portaria 356 de 2020. Então, em suma, nós temos um rol de doenças cuja tem lá um anexo onde traz um rol de várias doenças que são de notificação compulsória. Está lá na portaria de consolidação número 4, em um dos seus anexos. Ela é muito grande, essa portaria. Isso foi uma das dificuldades para poder elaborar o material de vocês. Já no tocante à Covid, nós encontramos essa notificação compulsória onde? Na portaria 356/2020, no artigo 8º-A e seus parágrafos. Lembrando que esse artigo não era previsto originariamente, foi incluído posteriormente por meio da portaria 1792. Lei, se você que está online, está tranquilo, está travando, né? Por conta que eu tive um problema de conexão agora cedo, aí só para confirmar. Olha só o artigo 8º-A, da portaria. É obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de teste diagnóstico para detecção da Covid-19, realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros em território nacional. Quando ocorre a consumação do delito? Pessoal, nós estamos diante de um crime omissivo próprio. Logo, a partir do momento em que o médico deixa de observar o prazo previsto em lei, decreto ou regulamento, ou seja, quando ele não observa o período determinado para que ele realize a comunicação, ele já consumou o delito, né? É muito objetivo esta configuração, né? Se ele se omite, se ele não observa o prazo determinado, ele consuma o delito. O crime é de perigo presumido ou perigo abstrato, ou seja, não precisa a efetiva comprovação do risco à saúde pública, tá? A simples fato de não comunicar já pressupõe o perigo na conduta. Tentativa, inadmissível, né? Nós, como falamos, crime omissivo próprio, crimes omissivos próprios, não cabe tentativa. Não é cabível tentativa para crimes de omissivos próprios. Imagina, eu vou tentar não notificar. Não tem como, né? Não tem como isso. Ação penal e competência, pessoal, pública incondicionada, juizado especial criminal. Muito simples. Pronto. Com isso, eu dou-me satisfeito nos crimes no tocante à saúde pública. Nós temos outros, eu indico que vocês leiam e se aprofundem nos livros, né? Mas agora nós vamos caminhar para outros delitos que também são relevantes. Quais são? Os crimes contra a paz pública. Os crimes contra a paz pública. O primeiro deles é o crime de associação criminosa. O primeiro deles, crime de associação criminosa, que está prevista no artigo 288 do Código Penal, né, que traz a seguinte redação: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único.
a pena aumenta-se em até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Pessoal, este dispositivo, o artigo 288, ele foi alterado, né? Ele foi alterado pela nova Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013. Antigamente, acredito que esse nome vai vir na memória de vocês, antigamente o 288 tratava sobre o crime denominado de quadrilha ou bando, né? Essas alterações ocorreram em 2013, não sendo mais chamado quadrilha ou bando, agora é associação criminosa. E o que foi que esta lei, essa 12.850, alterou substancialmente? Primeiro, o nome, né? Nós já vimos, o nome já foi modificado. Segundo ponto, foi a quantidade de agentes que precisava para se caracterizar. Antes, era no mínimo 4, agora é no mínimo 3, né? Antes, no crime de quadrilha ou bando, o mínimo era 4, e agora o mínimo é 3. Por que essa alteração? Exatamente para diferenciar a figura, né? Para se diferenciar a figura da organização criminosa. 4 integrantes é o número mínimo para a configuração do crime de organização criminosa. Mas para associação criminosa, o mínimo são 3. Outra alteração relevante foi a que ocorreu no parágrafo único, né? Outra alteração relevante foi a que ocorreu no parágrafo único, que antes a pena era dobrada, né? A pena era dobrada quando houvesse prática de agentes armados, né? De agentes armados. Agora, a pena é aumentada até a metade. Se tiver a situação de agente armado, mas acrescentou também participação de criança ou adolescente. Pessoal, no tocante à utilização, né, à associação criminosa armada, nesse ponto, a majorante é uma norma penal mais benéfica. Então, ela deve retroagir. Por quê? Porque antes a pena era dobrada. A pena era em dobro. E agora a pena ela é aumentada de metade. Sem falar também do patamar das penas, né, do CAPT também eram maiores e agora está numa redação bem menor. Vamos lá. Bem jurídico tutelado, professor, qual é? Paz pública, né? Nos crimes contra a saúde pública era saúde pública. Nestes crimes agora, o bem jurídico é a paz pública. Sujeitos do crime. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Uma observação importante. Crime plurissubjetivo. Crime plurissubjetivo quer dizer o quê? Necessariamente precisamos de várias pessoas para a configuração do delito, certo? Crime plurissubjetivo, necessariamente a gente tem que ter que concurso de agentes, né? Pessoas integrando com o mesmo objetivo para cometer crimes. Sujeito passivo, coletividade. Qual é o elemento subjetivo? Pessoal, é o dolo, né? Por óbvio. Não tem como a gente imaginar a configuração de uma associação criminosa por questão de culpa, né? Não tem como eu fui negligente e integrei uma associação criminosa. Eu fui imperito, né? Eu fui imprudente. Pessoal, não cola, né? Então, não há associação criminosa culposa, né? Então, o crime necessariamente é o dolo. Só que, além do dolo geral, tem que ter um especial fim de agir. Qual é esse especial fim de agir, pessoal? Cometer crimes. Não basta que eu me associe associe porque eu quero dizer, este crime, o 288, se eu me associar com mais 2 pessoas, eu vou cometer o crime de associação criminosa. Não. Além de eu querer me associar, eu tenho que ter um especial fim de agir, de cometer delitos. Pois é. Então, observa bem esse detalhe. E outro ponto também que faz muita gente errar. Não é necessário a finalidade de lucro. Se existir finalidade de lucro,
é só um plus, né? Só um elemento a mais, mas que não descaracteriza ou caracteriza a presença ou a ausência do lucro ou a sua finalidade. Vamos analisar um pouco mais a fundo o tipo penal. Pessoal, o verbo associarem-se pressupõe o quê? Vinculação sólida, né? Ou seja, uma estrutura organizacional. E duração, ou seja, tem que existir um tempo razoável, um tempo para demonstrar que exatamente eles se associaram, né? Exige-se, como nós já falamos, no mínimo 3 agentes com o fim de praticar crimes, né? Estes crimes podem ser de origem indeterminada, né? Podem ser crimes indeterminados, não precisam ser crime determinado. É uma associação criminosa que só atua para homicídio, não. Isso não é necessário, isso não é requisito. Pessoal, um ponto importante isso é relevante, deixa eu só ver se eu fiz aqui. Não coloquei, então vou comentar. Olha só, tanto o STF quanto o STJ reconhecem que o 288 do Código Penal é um crime autônomo. Tanto o STF quanto o STJ entende que o artigo 288 do Código Penal é um crime autônomo. E o que isso quer dizer, professor? Que independe da ocorrência dos outros delitos para que se configure o 288. Quer dizer o quê? Não é obrigado que ocorra homicídio, tráfico de drogas, ou tráfico de drogas não, porque tem um crime específico no tráfico. Não é obrigado que ocorra homicídio, roubo, né? Sequestro, enfim, diversos crimes que possam corrupção, enfim, qualquer um crime desses que possam ocorrer, não é necessário, repito, não é necessário que venham a efetivamente ocorrer. O crime 288 não é um crime independente, é um crime autônomo, ou seja, ele anda com as próprias pernas. Não dependemos dos crimes posteriores para a configuração dele. Então, muita atenção neste ponto. Outro detalhe também, que é crime permanente, né? Enquanto existente esta associação, está em plena consumação. Então, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer tempo, né? Lembrando que a retirada de um integrante, de um associado, né? Por exemplo, são três. Se um sai, simplesmente o que foi que aconteceu? Cessou a permanência, mas o crime se consumou, tá? Cessou a permanência e o crime se consumou. Não vai interferir na existência do crime. Se um saiu, pronto, o crime não existe mais. Ele já se consumou. Ele existe sim, ele já foi consumado, ele já foi praticado, inclusive, né? E, professor, e quando é? Uma observação importante. É indiferente, né? É indiferente a posição ocupada por cada associado na organização. Se conhecem uns aos outros ou não. Por exemplo, a associação via internet. Os caras não se conhecem, nunca se viram, mas resolveram cometer crimes cibernéticos, por exemplo. Se há ou não hierarquia, que não exige que seja hierarquizada, né? Não exige que seja hierarquizada. Identificando o vínculo associativo estável e permanente, haverá o crime. Então, o que é importante vocês observarem se existe associação criminosa? O vínculo associativo estável e permanente para a ocorrência do crime. Não há crime culposo nem preterdoloso, tá? Sempre a título de dolo. Ressalta-se que deve ser para uma série indeterminada de crimes. É isso que diferencia do mero concurso de agentes. Por quê? Se a gente se reuniu, mais 2, são os 3, para executar exatamente um delito tão somente, um delito determinado, eu não vou responder para associação criminosa, eu vou responder para a ocorrência desse delito determinado em concurso de agentes, né? Em concurso de agentes, que muitas vezes é uma causa majorante.
Agora vem uma pergunta. Agora vem uma pergunta relevantíssima. Beleza, professor. E se os agentes cometerem os crimes em situação de crime continuado? Vocês lembram o que é crime continuado, não é? Crime continuado é aqueles crimes cometidos de uma mesma espécie, em determinado lapso de tempo, né? A sua reiteração em determinado lapso de tempo. Que até o STF, salvo engano, decidiu que o tempo para a configuração da continuidade delitiva seria 30 dias. Pois bem, nesse cenário, nós sabemos que o crime continuado é uma ficção jurídica que entende o quê? Que todos esses crimes cometidos pelo mesmo lapso de tempo, pela mesma espécie, pelo mesmo modo de agir, enfim, configura-se como um crime único. Um crime único que vai ser o quê? Majorado. Um crime único que vai ser majorado. Então, importante destacar que, professor, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, antes de você destacar. Se o crime continuado é um crime único, seria possível a associação criminosa para cometimento de um crime único, pessoal? Aí a gente vem numa celeuma, né? Por quê? No crime continuado, enfaticamente, nós temos o quê? Crimes plurais, ou seja, pluralidade de crimes. Prevalece o entendimento que não fica afastado o reconhecimento da associação criminosa, ainda que por ficção jurídica as várias ações resultem num só crime de roubo com pena, um exemplo, né? Aqui, ó. Num só crime de roubo, por exemplo, com pena majorada, tá? Então, crime continuado não é óbice para configuração da associação criminosa. Essa foi uma tese muito levantada, né? E vamos ser sinceros, faz até um sentido. Se o direito penal pune determinada conduta como sendo um só crime, por que eu vou punir o agente por se associar se normativamente é um crime só que foi cometido, né? Então, de todo modo, compreendam que a interpretação é no sentido de que crime continuado não é óbice para a caracterização da associação criminosa, tá? O raciocínio é coerente, mas não prevalece, tá? O raciocínio de que, por conta que é um crime continuado, que é um crime único, seria um óbice, não prevalece. Fica isso bem claro, tá bom? Consumação e tentativa, né? Eu tinha até feito uns comentários me antecipando. Ocorre exatamente o quê? Na convergência de vontades entre ao menos 3 pessoas. Isso em relação aos fundadores da associação, né? Já em relação aos que entram posteriormente, né? Se consuma no momento da adesão de cada um, tá? Se consuma na adesão de cada um. Lembrando novamente, nós estamos diante de um crime permanente. A consumação se prolonga no tempo. Então, se eles se associaram em dezembro e permaneceu até julho, essa associação esse crime está sendo consumado de dezembro a julho. Portanto, pode haver prisão em flagrante durante todo este período. Lembrem-se deste detalhe. Se são 3 integrantes e um deles sai, se desassocia, o delito já foi consumado. O que acaba é o quê? A permanência. O que cessa é a permanência. Tentativa é possível? Não. Tentativa é inadmissível, pois os atos praticados com a finalidade de formar a associação são meramente preparatórios. Pessoal, aqui é uma exceção, né, do período onde a preparação é punível, né? Nós sabemos que a regra geral no direito penal é que a preparação, os atos preparatórios não são puníveis. Só que no delito de associação criminosa, ela pune exatamente atos preparatórios. Então, não há como alguém tentar atos preparatórios. Haja vista que, para que eu possa cometer um delito tentado, salvo engano, redação do 14, inciso 2 do Código Penal, eu tenho que iniciar os atos de execução,
seria interrompido por circunstâncias alheias da minha vontade e por isso eu não consigo consumar o delito, mas eu tenho que ter iniciado a execução. Só que aqui é impossível configurar esse cenário. Por quê? Porque aqui são atos preparatórios. Aqui nós estamos diante de atos preparatórios. Majorante. Pessoal, parágrafo único determina o quê? Aumento de pena, né, até a metade. Se tivermos presente o quê? Grupo armado, né? Presença de associação armada ou presença de criança ou adolescente nesta associação. Pessoal, lembre o seguinte: inimputáveis, ou seja, crianças e adolescentes, são contabilizados nesse número de 3, tá? Para a configuração da associação, as crianças e adolescentes são contabilizados para a configuração da associação, tá certo? São contabilizados para configurar a associação. Fica bem claro quanto a isso. Deixa eu só abrir aqui e ver se eu encontro. Não, é isso mesmo. Eu fico sempre conferindo para ver se eu esqueci alguma coisa do que nos meus rascunhos, mas está ok. Vamos lá. Superado este delito, vamos para o segundo delito, que é o crime de constituição de milícia, previsto no artigo 288-A do Código Penal. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Reclusão de 4 a 8 anos. Nossa, já estamos num crime de maior potencial ofensivo. Pessoal, bem jurídico tutelado, paz pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, coletividade. Então, essas considerações são idênticas ao primeiro crime, tá? Então, nós não vamos perder tempo quanto a isso. Elemento subjetivo, dolo também, tá? Então, não vamos repetir o que nós já falamos no primeiro. O que nós já vamos direto agora é analisar o tipo penal. Nós já vamos direto para a análise do tipo penal, que traz os seguintes verbos: constituir, organizar, integrar, manter ou custear. Pessoal, observem bem que quando ele fala em constituir, ele significa exatamente criar, né? Corporificar, né? Essa organização, esse grupo criminoso. Quando ele se refere a organizar, é exatamente o quê? É encontrar um melhor jeito de agir, um melhor jeito de atuar. O verbo integrar é exatamente fazer parte. Isso daí é autoexplicativo. Manter ou custear é o quê? Pagar, né? Sustentar financeiramente. Né? Financeiramente a milícia. E esse sustentar financeiramente é com o quê? Com fornecimento de materiais e instrumentos bélicos, por exemplo. Um detalhe chama a atenção. O fato de o legislador ter enunciado grupos que na prática se confundem com o que acontece com o grupo de extermínio e esquadrão, pessoal. Tem algumas nomenclaturas que são trazidas pelo tipo, e é necessário que a gente comece a diferenciá-las. Vamos lá para a primeira. Organização paramilitar. Pessoal, o que é organização paramilitar? Primeiro, paramilitares são o quê? São associações civis, mas que armadas e possuindo uma estrutura semelhante à militar. Possui características de força militar, tem a estrutura e organização de uma tropa ou exército, só que não são. Um ponto importantíssimo que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte. Eu não coloquei aqui, não? Cadê, meu Deus? Coloquei não, olha. Coloquei não, mas era para ter, era para estar. Mas se não está, vou explicar daqui mesmo. Olha só.
Um ponto importante que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte: se tiver motivação política, se essa organização, essa associação civil paramilitar tiver motivação política, os agentes responderão pela Lei de Segurança Nacional, pelo artigo 24 da lei. Eu vou até criar um novo slide para colocar essa observação. OBS. Se a associação paramilitar tiver motivação política, os agentes responderão pelo artigo 24 da lei 7.170 de 83, tá? 7.770 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. O que é que diz esse dispositivo? Vamos lá, deixa eu transcrever ele aqui na tela de vocês. Vou copiar aqui do site do Planalto e vou colocá-los para vocês. Artigo 24. Constituir, integrar ou manter organização ilegal do tipo militar, de qualquer forma ou natureza armada ou não, com ou sem fardamento, com finalidade combativa. Reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Pessoal, observa um detalhe. Olha a pena. 2 a 8 anos. Olha esta pena. 4 a 8 anos. Qual é o mais grave? Constituição de milícia. Sem dúvida. A pena mínima aqui é 4. A pena mínima aqui são 2. Então, né, seria até interessante os agentes, no seguinte caso, dizer que estavam numa situação por motivação política, né? Porque aí a pena base já seria menor. A pena base já seria menor. Agora, uma pergunta que sempre se faz é o seguinte: quantas pessoas, no tocante a grupo agora, né? Quantas pessoas devem, no mínimo, integrar esse grupo para configurar o crime de constituição de milícia? Né? Pessoal, o texto é excelente. O texto é excelente, nada fala. Aí, alguns doutrinadores se valem da Lei 12.694, que trata também sobre a organização criminosa. Ele fala que reunião de 3 ou mais pessoas. Então, grupos prefeitos do artigo 288A seria 3 ou mais pessoas, né? E milícia privada? Pessoal? Milícia privada, né? São um grupo de pessoas armadas, civis ou não, tendo como finalidade anunciada devolver a segurança retirada das comunidades mais carentes, restaurando a paz. De início parece ser algo bom, né? Porque seriam aqueles justiceiros que estavam fazendo a limpeza, a organização do local. Só que vamos lá. Para tanto, mediante coação, os agentes ocupam um determinado espaço territorial. A proteção oferecida nesse espaço ignora o monopólio estatal de controle social, valendo-se de violência e grave ameaça. Pessoal, muitos casos de milícia privada tendem a acontecer o quê? Tendem a acontecer abusos, né? Extorsão, vários outros crimes, porque eu domino esta localidade, então agora eu quero lucrar nesta localidade. Começa a extorquir, inclusive, outros bandidos, como traficante de drogas, enfim. Então, milícia privada é neste cenário. E agora, quando a gente fala em esquadrão, pessoal, o termo se vincula a uma reunião de pessoas quantitativamente maior que o grupo. Nós não podemos pensar em um grupo que é, segundo a doutrina, 3 ou 4 pessoas, no esquadrão. O esquadrão é um número maior. Não tem um limite, não tem um número máximo. Mas, segundo a doutrina, já diz que 3 ou 4 é um grupo, então um número quantitativamente maior seria 5 ou mais. Só que eu comungo não é desse 5 ou mais. Tem que ser um número mais elevado, tá? 10, uma coisa mais elevada. Mas fica, para vocês não errarem uma resposta, é o quê? Um número quantitativamente maior que grupo, tá? O esquadrão pode ser exemplificado. É um exemplo que eu trouxe no slide de vocês.
na organização criminosa formada no interior dos estabelecimentos penitenciários, ou em São Paulo, com o chamado Esquadrão da Morte, né? Então, esse exemplo aí que vocês têm de esquadrão. Denotem que a doutrina não é uniforme com relação à conceituação dos elementos trazidos no 288A do Código Penal. Aliás, a dificuldade em conceituar milícia privada é enorme. Pessoal, certamente, se a própria lei não traz uma conceituação clara, isso, logicamente, é motivo de muita divergência na doutrina. O doutrinador entende que é 3, por exemplo, a configuração do grupo, outros entendem que é 4, enfim, sempre há essa celeuma. Uns entendem que milícia privada é de um jeito, outros de outro. Perdão. Então, fica essa celeuma, ou seja, muita, mas muito mesmo, divergência doutrinária. Agora, este ponto é fundamental para que vocês não errem. Qual é a finalidade da milícia privada? Cometimento de crimes previstos no Código Penal. Cometimento de crimes previstos no Código Penal. Não é para cometimentos de lei extravagante, como lei do tráfico de drogas, cometimento de crimes previstos na lei contra o sistema financeiro e tributário. Não. É para cometimento do Código Penal. Então, tipificando a nova associação apenas, quando tiver como finalidade a prática prevista no Código Penal, não se cogita deste delito quando visar a prática de crimes estampados em legislação extravagante, sob pena de analogia incriminadora. Então, quer dizer o quê? Se há ocorrência de crimes diversos, de lei extravagante, nós nem cogitamos crime de constituição de milícia, tá bem? Então, fica atento a esses detalhes, que eles são imprescindíveis para a configuração dos delitos. E é isso. Com isso, acredito, concluiu a temática da aula de hoje. Ficou alguma dúvida, Leice? Contra essas 3 figuras que nós estudamos? Não, professor. Show de bola. Então, turma, fico muito feliz com vocês, né? Eu estou falando assim no plural, porque nós só estamos com a Leice aqui no ao vivo, mas me refiro também aos que estão na aula gravada. Então, um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima.